Glória a Deus. Graça e paz. Amém. O Senhor é bom. Amém. Em todo tempo. Diga comigo, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Em todo tempo. Em todo tempo. Diga o tempo todo. O tempo todo. Aleluia. Estou tentando me modernizar um pouco. Quem me conhece sabe que eu prefiro papel. Mas reconheço que muitas vezes em viagens, a gente tem que apelar para o mais prático. Estou aqui, estou olhando ela ali. E sentindo falta dela aqui. Do papel. É tão importante a gente poder exibir uma Bíblia em papel. Eu lembro quando criança, eu via o povo com a Bíblia quase debaixo da axila, né? E eles saíam tão orgulhosos, tão felizes. E eu não entendia bem. Hoje, eu acho tão bom quando eu entro no elevador. E entra bem, assim, aquele elevador cheio. E as pessoas olham assim, de soslaio. Algumas mostram naturalidade. Outros podem mostrar desdém. Mas eu estou exibindo a Bíblia. Amém. Você pode dizer, mas o importante é viver e exibir o que vive. Aleluia. Assim eu acho importante. Tem muita coisa borbulhando dentro de mim. Mas tem umas coisinhas aqui que eu anotei. Meu coração está. E quando eu estava lá dentro, eu digo, o Espírito Santo vai mudar minha pregação agora. Eu queria tanto ministrar sobre isso. Aí quando eu estava orando, o que você quer de mim? O que você quer para hoje à noite? Porque quando a gente ministra, a gente também é liberta. Amém. Amém? Eu disse que quarta-feira aqui eu tive uma libertação. Se o culto não serviu para ninguém, eu saí flutuando. Flutuando. Porque eu tive uma libertação que, com toda a valoração que eu dou à minha profissão, eu não conseguiria no natural. E eu saí daqui dizendo, rapaz, só pode ser Deus nesse negócio. Diga comigo, tem coisas na nossa vida. Tem coisas na nossa vida Que tem que ser Deus. que tem que ser Deus. Diga, porque se não for Deus, Porque se não for Deus, não funciona. não funciona. Eu estava vendo ali a música, né? Que música tremenda, né? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você prestou atenção nessa música? Amém. Você entendeu que a igreja do Senhor também tem um caráter histórico? Amém. Você sabe que tem documentos, inclusive na justiça, não sei no modernismo de hoje, mas eu lembro que eu estagiei em cartórios e sempre tinha no ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu dizia, meu Deus, Jesus mudou a história da humanidade. Aleluia. Jesus, existe o antes e o depois de Jesus. E sabe, queridos, tem uma coisa que nessa música que é muito forte e tem tudo a ver com o que eu estava pensando. Ontem nós tivemos aqui uma reunião de liderança. E eu louvo a Deus pela liderança dessa igreja. Marcos louva a Deus pela liderança dessa igreja. Amados, ninguém faz igreja sozinho. Verdade. Se não for a liderança para ajudar, não existe isso que vocês estão vendo aqui, de forma tão bonita e tão acolhedora. Então eu estava pensando, e ontem a gente conversava bastante, nós tivemos uma reunião maravilhosa. Amém. De consagração e de orientação. Essa igreja tem um cuidado, inclusive, com a saúde psicológica das pessoas. Ela não cuida somente do espiritual, porque nós entendemos que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Amém. Então ontem nós pudemos ver um pouco sobre foco atencional. Ontem nós pudemos ver um pouco sobre liderança segundo o coração de Deus. Amém. E amados, isso cresce. Quem recebe essas instruções, usa no trabalho, usa na família, usa nas relações interpessoais. Porque a Bíblia é um livro de instrução
e não de sugestão. Diga comigo, a Bíblia é um livro de instrução, não é de sugestão. Então, o que está escrito na Bíblia não sugere o que eu vou fazer. Quando a gente trata com nossos líderes, a gente não manda, a gente sugere. Porque são líderes voluntários, cheios do amor de Deus. Então, nós vamos tratar com nossos liderados com sugestões. Mas a Bíblia não é livro de sugestão. Amém. Ela é um livro de instrução. Amém. Eu não posso pegar de lá o que eu quero. E se tem um assunto que meu coração borbulha para ensinar nessa noite, é sobre o tema igreja. Pessoal, daí se prepare, porque eu vou ter muitos versículos para vocês colocarem. Mas eu vou procurar manter o ritmo bem bonitinho para ajudar, tá certo? Então veja bem, a música dizia que ninguém pode parar a igreja do Senhor. Se você for fazer um estudo histórico, você vê, fala do Coliseu, fala de tanta coisa, né? É só estudar a história. E você vê o quanto Deus está com a igreja. Amados, não é brincadeira os escândalos que tem nas igrejas, mas ninguém acaba a igreja. Os que são instrumentos para escandalizar vão tratar com Deus. É Deus que trata com eles. Mas aqueles que perseveram como igreja vão ter uma herança sim. Amém. E pergunte à pessoa que está do seu lado: você entende bem igreja? Então, quando a gente fala igreja, a igreja se reúne na terra. O que é igreja? Porque hoje em dia, deixa eu te dizer o que é que você escuta por aí. Você escuta assim: eu não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja. Outros dizem: eu preciso ficar dentro de uma igreja o tempo todo porque eu sou a igreja. Outros dizem assim: eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou de Jesus, então eu não preciso congregar. Mas para quem é a igreja? A igreja é o templo, é uma confusão. A igreja é aquele: vamos para a igreja, domingo de noite, vamos para a igreja. A igreja é o quê? É o templo? Ah, mas nós sabemos. Ah, eu sei que a igreja somos nós. Hoje à noite nós vamos aprender o que é igreja. Amém. Amém? Amém. Evidentemente que eu não vou esgotar um assunto em tão pouco tempo. Eu não posso. Mas o espírito de ensino vai se mover. Amém. E nunca mais você vai tratar a igreja do Senhor como você trata. Amém. Porque o próprio Senhor da igreja tem interesse de lhe ensinar. Amém. O próprio Senhor da igreja quer comunhão para você ter uma compreensão do que é igreja. Só que hoje à noite eu não vou falar de você como igreja, de mim como igreja. Eu sou uma igreja, você é uma igreja. Não vou falar isso. O tema é igreja local. Essa aqui, isso aqui, isso aqui. Nós aqui. Amém. Diga, somos nós. Somos nós. Amém? Amém. Eu peço que você tenha paciência, não desligue o seu foco atencional. Fique comigo para a gente aprender mais. Amém. Em outras palavras, a igreja que está na terra são todas as igrejas, todas as denominações. A igreja somos nós reunidos. Você na sua casa, você não é igreja sozinho. Você representa. Mas igreja é comunhão. Amém. Igreja é quando o corpo está junto. Amém. Amém? Então, a palavra igreja, ela dá um sentido de chamados. Chamados para fora. Aí você diz para fora. Sim, porque nós não precisamos ser igreja aqui dentro somente. Aonde nós estivermos, nós vamos ser igreja do Senhor. Diga, eu sou igreja. Eu sou igreja. Mas eu preciso ir para a igreja. Mas eu preciso ir para a igreja. Só há um Senhor da igreja que é Jesus Cristo. Amém. Amém? Não são os pastores, é Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. E a igreja foi chamada justamente para dar continuidade ao ministério de Jesus. Diga, a igreja foi chamada para isso.
dar continuidade ao ministério de Jesus. Amém? Nós vamos abrir, quero que os meninos já vão preparando aí, Mateus 21. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 21. Eu vou dizer o versículo. Calma aí. 12. Não há como ser cristão genuíno se não tiver compromisso com a igreja. Eu vou provar isso biblicamente. Tá certo? Porque às vezes a esposa insiste para o marido ir para a igreja, como se ele estivesse fazendo um favor a ela de ir para a igreja. E se diz cristão. Não, você não é genuinamente bíblico se você não valoriza a igreja. A igreja é um local que nós não precisamos ser bajulados para frequentar. A igreja é um lugar da gente se unir, da gente congregar, da gente abençoar e da gente ser abençoado. Amém. Amém? Diga, a igreja é a ideia de Deus. Então, reconheça a graça de você estar hoje à noite congregando. Amém. Isso é uma dádiva grande. E se você aproveitar bem o seu tempo, você vai ter colheita poderosa do Senhor da igreja. Aleluia. Não porque a gente esteja dizendo ou estimulando, mas porque você decidiu que ser um cristão genuíno atrai o poder de Deus. Amém. Amém? Então vamos ver um pouquinho Mateus 12, 21. Aleluia. Eu acho essa passagem aqui muito forte, porque se você observar em Mateus 21, começa falando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, lembra da entrada de Jesus em Jerusalém? Quando ele entrou na cidade de Jerusalém e ele vinha, né? Os discípulos foram na frente dele, colocaram ramos, mato para ele, honrando ele e aclamando ele como rei. Então, depois que ele entra em Jerusalém, aclamado como rei dos judeus, alguns diziam Jesus o rei, outros diziam Jesus o profeta, mexeu com a população. Aí depois disso, você espera ler algo assim. E aí, nessa reunião, o culto ali durou não sei quanto tempo. Mas olha o que o 12 diz. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Amém? Amém. Diga, Jesus estava falando de um lugar onde o povo se reunia. Amém. Começou a pegar? Aleluia. Para você não aceitar mais nenhuma conversa contra a igreja. Jesus entrou triunfante em Jerusalém. Daí ele foi para o lugar onde se reuniam. Daí ele viu que não estava correto. E na mansidão instrutora dele, chicoteou. Ou seja, Jesus, manso e humilde, mas Jesus não aceita qualquer coisa dentro da casa. Amém. Aleluia. Quem está para julgar isso? Quem pode entrar com os chicotes? Só ele. Como liderança, nós tomamos conta e fazemos até onde podemos, mas não podemos responder por coisas que eu e vocês só podemos responder na nossa individualidade. Vocês estão comigo? Amém. Agora, é interessante, e esse versículo foi mostrado apenas para dizer a você que Jesus não pregava só na beira-mar. Que ele não pregava nem orava só nos montes. Ele disse, a minha casa, diga igreja é casa de Deus. Diga
Diga, igreja é casa de oração. Igreja é casa de oração. Vamos para Mateus 16. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cadê os defensores de Deus Amém. e de Cristo? Aleluia. Eu vou para o versículo 16. Glória a Deus. Respondendo Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Diga, Jesus chamou Jesus chamou os santos, os os que se reuniam no nome dele, se reuniu no nome dele, a igreja. a igreja. Ele disse que nessa igreja não valia portas do inferno. Amém. Você é protegido. Amém. Aleluia. Você é protegida. Aleluia. Se fizermos a vontade de Deus, nós seremos ricamente abençoados e abençoadores, e nada vai poder nos parar. Aleluia. Diga, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja. Agora, você sabe que a palavra Pedro significava uma pedra pequena. Tu és Pedro, ou seja, tu és uma pedra pequena. Mas sobre esta pedra grande, rocha, eu vou edificar a minha igreja. Aleluia. Aleluia! Então, a glória de Deus está em você saber que você, como igreja, é edificado por Jesus e que nada vai prevalecer contra você, e que você ainda vai ter uma coisa chamada autoridade. Aleluia. Porque chave representa a autoridade. Dar-te-ei chaves do reino dos céus. 19. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluia. Por isso que nós temos o poder que foi nos dado de usarmos o nome de Jesus. Por isso que nossas orações, elas têm que ser em nome de Jesus. Amém. Amém? Mas a ideia de igreja era tão forte no Novo Testamento, porque no Velho Testamento era mistério oculto. Jesus era mistério oculto. Você não vê falar de Jesus no Velho Testamento. O mistério foi revelado no Novo Testamento. A nova aliança. Nós vamos para o Velho Testamento, estudamos, pregamos e devemos tirar lições poderosas de lá. Mas o que rege o crente da nova aliança é o Novo Testamento. Amém. Amém? Amém. Ok? Vocês estão entendendo? Ainda que tudo do Velho Testamento está linkado com o Novo, aponta para o Novo Testamento. Amém. Tem coisas que a gente precisa ativar a nossa mente. A nossa memória, ela depende de tantos fatores. Nossa memória também tem elemento da atenção. Quando nossa atenção está prejudicada, a nossa memória entra em colapso. Então, nós temos que fazer as coisas conscientes e aprendermos sempre, ainda que estejamos muitas vezes acostumados com um assunto. E às vezes ensinar um assunto que você tem costume é mais difícil.
você não tem costume. Mas nessa igreja nós queremos membros que tenham ciência e consciência do que é ser genuinamente cristão. Amém. Porque se nós fizermos a nossa parte, Ele é poderoso para fazer a dele. Amém. Diga, a igreja recebeu a chave. Recebeu a chave. É tanto que no dicionário Divine, que é um dicionário riquíssimo para entendermos determinadas palavras da Bíblia, para você ter ideia, a palavra Petros é Pedro, é nome próprio, e Petra é rocha. Tu és Pedro, tu és Petros, sobre Petra eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Compreenderam? Amém. Então não escute qualquer coisa. Amém. É bíblico. Amém. Amém? Agora, como é que se vai formando a igreja? No livro de Lucas, no capítulo 15, eu não preciso ir para lá, mas lá vai falar de festa no céu. Quem gosta de festa? Amém. Eu gosto. Nós gostamos de festa, de dias festivos. E lá em Lucas diz que no céu tem festa. E eu já li a Bíblia N vezes, de Gênesis a Apocalipse. E de Apocalipse para Gênesis. Mas eu nunca vi em nenhum outro lugar dizer que tem festa no céu, senão quando um pecador se arrepende. Aleluia. E volta-se para seu Criador, numa integridade tricotômica, espírito, alma e corpo. Amém. Amém? Aleluia. É tanto que, se a gente fosse entender um pouco o que é ser um crente, eu iria pregar sobre o livro de Gálatas, porque é o livro da liberdade cristã. É lá em Gálatas que você entende muito bem o que é ser um cristão. É tanto que eu até li hoje muitas coisas. Eu li o livro de Gálatas hoje, para falar a verdade. E ele fala no capítulo 3:2. Eu não vou explicar, eu vou só mostrar para vocês. Ele fala que é mais ou menos assim, a interpretação é: se você recebeu o Espírito Santo, você é crente. Tá bom? Isso é numa linguagem rápida. Por exemplo, nós vimos que Camila veio à frente aqui, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Eu acho que foi domingo ou foi domingo agora. Foi? Então, nesse momento, se ela fez de coração, se ela fez numa intimidade com Deus, o nome dela foi escrito no livro da vida. Amém. Tem um livro no céu, a Bíblia fala desse livro. E ela diz que ao vencedor, seu nome não será apagado. Aleluia. Mas o que é o seu nome não ser apagado do livro da vida? É a gente perseverar até o fim. Amém. Porque tudo que o diabo pode fazer para desviar o crente, ele faz. Mas crente é quem recebe o Espírito. Amém. Crente também é quem simplesmente anda no Espírito. Isso tudo está lá em Gálatas, ele explica bem direitinho, Paulo. Ele mostra também lá que crente é aquele que é guiado no Espírito. E que crente produz fruto do Espírito. Aleluia. Amém? Aí é o nó, né? Aí é o maior desejo de Deus. É Gálatas 5:22. Você sabe que os dons são desejados e devemos desejar os dons espirituais. Amém. Todavia, para recebermos os dons, temos que praticarmos o fruto. Amém. Quer entender do fruto? Vai para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Lá estão os 9 frutos do Espírito. Narrados 9. O fruto é amor, e o amor vai originando determinadas coisas. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Estão aprendendo? Amém. Amém. Quem já sabia está dando ênfase ao aprendizado. Amém. Tá certo? No livro de Mateus, a gente já viu Mateus 21. Agora, pergunta aí, por favor, se você quiser também, porque às vezes você não gosta de se virar, não é obrigado não. Mas
para dinamizar um pouquinho, se você quiser, pergunta aí. Que ideia você tem de igreja? Menina, que turma linda. Tem que ter uma ideia, né? Amém. Porque se não tiver uma ideia formada, não tem sentido. Não adianta vir para a igreja porque mãe mandou, pai mandou. Não adianta vir para a igreja porque é a religião do meu pai, é a religião da minha mãe. Mas não se trata disso. A ideia que nós temos que ter de igreja, e agora eu vou entrar em igreja local. Amém? Você já sabe que quando você confessa Jesus, você é a igreja. Amém? Amém. Você é morada do Altíssimo. Você é templo do Espírito Santo. Amém. Catedral do Deus vivo. Amém. Amém? Mas você precisa de uma igreja. Amém. Precisa se juntar. Vai para a oração do Pai Nosso. Porque não diz Pai meu. Amém. Você nem pediu pão para você, sozinho você pode. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. O Pai é nosso e o pão também. Amém. Por isso que Atos dizia que entre o povo da igreja não podia haver necessitado. Amém. E a igreja não deve se mover primeiramente para fora. Porque tem igreja que ama fazer o social fora. Mas a gente precisa olhar dentro e de dentro para fora. Amém. Da mesma forma que tem pessoas, eu li recentemente, até falei para os meninos da liderança, ontem, para o pessoal da liderança, que um autor fala que o melhor lugar para procurar uma pessoa espiritual não é na igreja. Não é. Porque na igreja é todo mundo espiritual. Você entra na igreja com suas ações programadas. Sua roupa você tem cuidado. Aqui, por exemplo, não pode vir para o louvor de qualquer jeito. Vocês estão entendendo? Amém. Então, ser crente na igreja é fácil demais. Ser na igreja, no templo, também é fácil. Mas nós fomos chamados para sermos igreja em todo lugar e congregarmos. Amém. Diga congregação. Congregação. É a ideia de Deus. É a ideia de Deus. Vamos para o livro de Colossenses. Aleluia. Engraçado que eu acho mais as coisas na Bíblia de papel do que nessa. Colossenses, capítulo 1. Glória a Deus. Versículos 26 e 27. Está escrito assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia, diga Cristo em mim, é a esperança da glória. Perceba que o mistério que estava oculto foi revelado. Aleluia. Então, quando você escutar, isso é mistério, isso é mistério, isso é mistério, o mistério foi revelado. Aleluia. A Bíblia está dizendo aqui, ele esteve oculto dos séculos e das gerações. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Abraão, Isaac, Jacó, gosto de citar as mulheres, Sara, Rebeca, Agar, esse povo
não tiveram o privilégio de receber a revelação do mistério. Verdade. Compreende a importância de ser igreja? Amém. Isso já é uma cura para a depressão. Amém. Porque você levanta-se na sua autoestima, entendendo o amor tremendo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Claro que eu estou respeitando depressão como uma doença, vocês entendem isso, eu trabalho nessa área. Mas o que eu quero dizer é que não adianta querer elevar cristão, você não eleva a autoestima com blogueiras, em blogs. Você polui a sua mente, destrói os seus neurônios e passa a usar muito menos sua capacidade cognitiva de interpretação. Distrações, desviando o povo de Deus. Vocês estão comigo? Amém. Você já parou para pensar nisso aqui? Que Cristo em mim, Cristo em você, é uma esperança de glória. Um dia, nosso corpo mortal vai ser glorificado. Aleluia. O mundo não termina aqui. Não tenha visão disso aqui apenas. Cresça em tudo que você puder aqui, mas tenha visão de lá. Amém. E aí você vai começar a ser igreja, e bem melhor. Pare para pensar comigo. Se essa coisa de igreja não existisse, igreja templo, igreja para você ir, local, casa de oração, você acha que o apóstolo Paulo fez tudo errado? Quando alguém disser para você, não precisa disso, quer dizer, então Paulo errou feio. Quantas igrejas Paulo fundou? Amados, Paulo chegava numa cidade, a igreja de Corinto ele fundou numa semana que ele foi chegando. Chegou lá trabalhando, fez amizade com Priscila, fez amizade com Áquila. Ele era fazedor de tendas, e não estou falando de tenda que a gente arma assim, era a engenharia moderna da época. Paulo tinha isso. Paulo juntou-se com esse casal, um casal que ficou amigo de Paulo, e só é amigo de Paulo quem era amigo de Deus. E os amigos de Paulo construíam o ministério de Paulo, não destruíam. Amém. Que é um ponto para você conhecer quem fica seu amigo e quem deve ser seu amigo e permanecer na sua intimidade. Construção do que interessa para o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Vocês estão comigo? Amém. Então vamos para pensar o número de igrejas que Paulo fundou. Só na Galácia foram várias. As igrejas da Macedônia foram várias. O povo se reunia na casa, o povo se reunia nas sinagogas. Diga, eu estou acertando. Eu congrego. Amém. Só diga se você congregar. Ou diga por fé. Amém? 1 Timóteo capítulo 3, 14 e 15. Aleluia. Está escrito assim. Paulo estava escrevendo a Timóteo. As cartas a Timóteo são chamadas cartas pastorais. Timóteo era um jovem pastor. As cartas a Timóteo, a primeira e a segunda, e a carta de Tito são cartas pastorais. Olha a instrução de Paulo.
Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. O 14, né? Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aleluia! Diga assim comigo: eu preciso saber proceder na casa de Deus. Amém. Não despreze isso. Ative-se para esse aprender Amém. a como deve ser na casa de Deus. A igreja do Deus vivo. Nosso Deus não está morto. Aleluia. O nosso Deus é vivo. Aleluia. O nosso Deus é poderoso. Aleluia. O nosso Deus faz com que a gente nele façamos proezas, saltamos muralhas e derrubamos os muros. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é interessado no nosso crescimento. Amém. Quem tem filhos aqui sabe que queremos, pelo menos eu não romantizo pai e mãe, mas o pai e a mãe que cuidam, que cuidam e que tratam como deve ser, esses são comprometidos em ver o bem dos seus filhos. Você tem interesse, você vê o esforço que os pais fazem para os filhos estudar nos melhores colégios, o esforço que os pais fazem para quando tem um aniversário, fazer um bolo, fazer alguma coisa. Ei, se nós que somos maus não negamos as coisas aos nossos filhos, está na Bíblia, viu? Amém. Você acha que papai não está interessado na gente? Amém. Ele sabe o que a gente passa, ele sabe o que a gente vive. E como o pastor Marcos disse semana passada, Deus tudo vê. Amém. Deus tudo sabe. Amém. E Deus tudo sonda. Aleluia. Então, o que é uma igreja? Eu costumo dizer assim: nós somos membros de uma família, porque nós temos o mesmo Pai. Aleluia. O sentido é família. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu lembro de uma cena quando Gustavo e a Liz eram pequenos. Começaram a moer um com o outro, era 6 anos de diferença. E moendo, peguei os dois. Se abraça. Abraço. Beijinhos. A única irmã, o único irmão, a ordem é aqui: ama. Talvez se eu tivesse mais escolada em algumas instruções, eu fizesse mais bonitinho, mas foi no grito mesmo. Foi no grito, funcionou. Toca um, toca o outro. Mas a gente também vai construindo, irmãos. Eu lembro de Bianca pequena e Elisa, criadas como duas irmãs. Vai ficar com fama agora, né? Mas quando for um dia, trombudas uma para a outra. E só vivia na minha casa, né? Aí quando eu olho, vem cá, foi que houve? Olha aqui uma para a outra. Estão crescendo juntas, é? Estão crescendo como irmãs? É, de mancha cara. Bora? Ligeiro. Abraça. Beija. Defende. E respeite a amizade. Foi dura. Funcionou ou não? Chega para um e diz que a outra é chata. Vai. Testa. Vocês estão entendendo? Amém. Agora tu imagina, eu interessada em unidade,
interessada em amizade, em respeito. Você pode imaginar seu pai? E eu não estou falando do teu pai biológico. Eu estou falando do pai que quando você confessou Jesus publicamente, você recebeu dele o DNA. Aleluia. Ele tem interesse na gente, amados. Então nós também somos, diga, eu sou membro de uma família. Eu sou membro de uma família. Eu sou igreja. Diga, eu tenho o mesmo pai. Eu tenho o mesmo pai. Agora diga, eu estudo numa mesma escola. Eu estudo na mesma escola. Porque o professor é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Pronto. Aleluia. Amém? Ele vai nos ensinando. Então eu vou começar agora uma série de versículos que eu não vou ministrar sobre eles. Vou só chamar para pontos. Vocês vão ficar aí bem bonitinho comigo. Amém? Tá certo? Vamos lá para Atos 9. Aleluia. Coloca aí o 31. Glória a Deus. Eu não vou nem ficar procurando aqui para não perder muito tempo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se. Diga comigo, igreja é lugar de edificação. Diga, essa casa, chamada casa de oração, é lugar de edificação. Amém? E ela vai crescer em números. Diga, nossa igreja está crescendo em números, porque é a vontade de Deus. Diga aí, eu vou fazer que a vontade de Deus seja respeitada e seja cumprida. Sou um instrumento. Aleluia. É isso que nós somos. Agora vá para Atos 11, 22. 11, 22. Pode ficar no livro de Atos aí. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Peraí. Notícia chegou até a igreja. Não vou ministrar sobre esse contexto. O que eu quero chamar a atenção é: chegou nos ouvidos da... Aí você pode dizer assim: mas o prédio não tem ouvido. Mas o prédio abriga o povo. Amém. Amém? Amém. Nós estamos inseridos numa comunidade. E você pode perguntar: então não precisa de denominação? Precisa. Sabe por que tem esse nome Celebrando Vida? Porque tem que ter um CNPJ. E a gente não podia colocar meu nome ou o nome do pastor Marcos ali. As denominações são partes da igreja. Amém. Ah, mas a igreja tal faz isso, a igreja tal faz aquilo. Não julga a igreja. Deixa a igreja fazer o que a liderança for guiada para fazer. Olha a beleza de Deus. Várias denominações. Tem denominação que de verdade eu não me abrigaria. E a beleza de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, é saber que cada igreja vai ter um povo santo. Amém. Amém? Então quando chega gente aqui, se vier de outra igreja, primeira instrução: não fale mal da sua igreja. Amém. Porque se chega aqui falando mal de uma igreja, quando sai daqui vai falar mal daqui. Amados, a igreja de Deus, o santuário do Deus vivo, a reunião, a assembleia dos santos tem que cuidar das coisas de Deus. Amém. E até quando um cai, deve ser corrigido. E a correção bíblica, com brandura, a gente fala nisso, mas a Bíblia manda inclusive que a liderança exponha. A coisa é séria, igreja tem regra. Amém. Por isso que tem muita gente que então, como a Bíblia diz, no final dos tempos, vão encontrar mestres que façam cócegas nos seus ouvidos. Porque é muito melhor você escutar o tempo todo que você triunfa, que você tem sucesso, que você cresce, mas não existe bônus sem ônus. Qual seria o ônus da igreja? Morrer. Morrer, matar a natureza terrena
Glória a Deus. Atos 12:1. Agora vou ser mais rápida. Mandou Herodes prender alguns da igreja. Vocês estão vendo que essa palavra igreja, ela está presente na Bíblia de muitas formas. Amém. Mandou, aqui não está dizendo assim, mandou prender o povo que era. Não, mandou prender a igreja. No português nós temos uma figura de linguagem chamada metonímia. E ela tem várias peculiaridades. Por exemplo, quando eu digo assim, eu aprendi isso lá no... faz tempo, não sei não. Mas eu aprendi assim, eu gosto de José de Alencar, não quer dizer que eu gosto de José de Alencar. Eu só sei que ele é um escritor cearense, mas eu não sei mais nada dele. Mas se eu digo, eu gosto de José de Alencar, eu estou dizendo, eu gosto da obra de José de Alencar. E nós usamos figuras de linguagem. Por exemplo, o hebraísmo. Quando você fala em perdoar 70 vezes 7, não precisa contar 7 vezes 7, 49, 490 vezes. Não precisa. É entender. Perdoe. Ponto final. Amém. Amém. Agora perdoe segundo a perspectiva de Deus. Amém? Amém. Atos 12. Oh meu Deus, querido, desse tempo. 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por causa da... O povo estava reunido numa casa. O povo estava orando por ele. Ei, igreja, está com você na hora que você mais precisa. Amém. Aleluia. Igreja é lugar de irmão e de irmã. Igreja é lugar de oração, de santidade e busca por santificação. Amém. Ninguém brinque com a igreja do Senhor. A Bíblia diz que se eu fizer um tropeçar, era melhor eu mutilar uma parte do meu corpo. Nós não podemos, não devemos sermos negligentes com a igreja do Senhor, que somos nós e que nos reunimos na Assembleia dos Santos. Amém? Atos 16:5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, diga fé fortalece. Então, igreja é um lugar de você fortalecer, de você crescer, de você desenvolver. Celebrando Vida tem um lema que é gente que se desenvolve a outros desenvolvendo. Amém. É o lugar que você partilha seus dons. Eu conheço a professora Islam como uma excelente professora de matemática, mas ontem, nos dons dela, ela fez a gente saborear um caldo aqui, gente, quase sobrenatural. Igreja é partilha, é comunhão, é ajuntamento, é conversa e não fofoca. Amém. É ajuda, sem passar na cara. Amém. É lugar de crescimento. O que você aprende aqui, você aplica lá fora. Ontem eu mostrei para a liderança dessa igreja Daniel Goleman, conhecido como o que criou a inteligência emocional, que não foi ele já pegou de outra pessoa, mas ele escreveu esse livro, Inteligência Emocional. No livro dele de liderança, ele diz que os líderes têm que ter mais do que inteligência, tem que ter sabedoria. E eu perguntei para os meninos, o que é sabedoria na perspectiva bíblica? Temor ao Senhor. Amém. Eu vejo as pessoas que não confessaram Jesus como Salvador, tirando os princípios da Bíblia e funcionando em suas vidas, porque Deus vai chover sobre justos e injustos. Amém. Verdade. Se uma pessoa nem conhece a Bíblia, mas se ela anda num princípio que é o exemplo, você acorda, pega o jovem não conhece Jesus, mas ele é estudioso, ele é respeitoso, ele é esforçado, ele quer crescer na vida. Você acha que o crente preguiçoso vai ser abençoado por Deus? Mas que? Ei,
tira essa ideia da cabeça. Amém. Não! Quando a pessoa me pede vestibular, geralmente, olha pelo meu filho, ele vai fazer vestibular. Ele estudou? Porque se não estudou, eu não oro. Sabe por que eu não oro? Porque você tem que fazer a oração segundo a Bíblia. Amém. Você acha que Deus vai pegar, colocar um que não estudou na frente do que foi? Não, querido. Tem vantagem ser crente? Tem. Vou lhe dizer o quê? Estude. Faça a sua parte. Seja membro. Pratique. E eu desafio alguém tomar o seu lugar em algum lugar. Amém. Se você fizer a sua parte, não fale contra a sua vida, laço do passarinheiro, maldição de ninguém, palavras negativas, porque você se levanta como igreja do Senhor. Amém. Aleluia. E tinha muito, mas não vai dar. Eu quase copiei os versículos tudo, minha gente. Tem não. Mas vamos lá. Abra no livro de Hebreus 10. Aleluia. Vocês estão aprendendo? Amém. Estão entendendo? Amém. Todas as vezes que eu ministrar, se tiver dúvida, podem perguntar depois. Hebreus, capítulo 10. Versículo 25. Marca aí na sua Bíblia. Para você ter argumento contra os enviados do inferno que querem destruir a igreja do Senhor. 25. Não deixemos de quê? Como é o costume de quantos? Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? A volta. Aleluia. Ele está voltando. Aleluia. Qual é o sinal que você quer na história mundial? Qual é o sinal que você quer na história mundial que Jesus está voltando? Já foram dados. Agora é a noiva se arrumar. Agora é a noiva segurar bem o candeeiro. É a hora de sermos prudentes, para que quando ele voltar, não nos encontre com a luz apagada. Amém. E luz apagada é caminho para o inferno. Amados, Jesus está voltando e o povo de Deus tem que buscar, está congregando e buscando santificação. Amém. Fora disso, é má instrução. E você tem que ter fundamento de Cristo em você. Amém. Eu converso com vários tipos de pessoas. Eu tenho, inclusive, pacientes de vários credos e eu respeito. Mas nesse lugar, eu vou sempre abrir minha boca e dizer: valorize o que Cristo valoriza. E você só pode valorizar o que Ele valoriza se você ler e praticar a palavra de Deus. Amém. Amém? Então, nós vamos para 1 Coríntios. Estou perto já, viu? Nem você que estou terminando. Não é verdade, não. Cristianismo não é filosofia. Tem muitos pregadores de filosofia. Cristianismo não é filosofia. Cristianismo é entrega. Amém. É morrer para nossas paixões e viver para Cristo. Amém. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, leva este capítulo para casa a partir do versículo 12 e leia, estude, tome consciência em nome de Jesus. Se Deus está esperando algo de você, às vezes você pensa que Deus quer que você faça coisas mirabolantes. Ah, eu sou pastora, eu tenho que ganhar Campina Grande todinha para Jesus.
Se ganhar, amém. Mas se eu não ganhar, eu quero saber se eu estou impactando geração. Amém. Eu quero saber se eu estou ensinando a palavra da fé como ela é. Eu quero saber se eu estou levando, conduzindo, ajudando o povo. Como pastores dessa igreja, eu e Marcos, temos orado e pedido a Deus para conduzirmos o povo em lucidez. Amém. E lucidez bíblica. A palavra-chave nessa igreja é equilíbrio. Amém. Diga comigo, é equilíbrio. Equilíbrio. Às vezes eu já vi muita gente dizendo assim: igreja é como um hospital. Pode até ser, porque Jesus disse: eu não vim para os santos, eu vim para os doentes. Mas geralmente é visto, né, que quando você está no hospital, você está doido para sair. Então não vamos pegar a definição que não é bíblica. Ele veio para estabelecer cura. Igreja não é lugar somente de visitar. Isso é bom, é maravilhoso, porque começa com a visita. Mas igreja é lugar de congregar. Amém. E uma vez congregando na igreja, não ficar em banco de igreja. Tem que ter uma atividade. É um corpo em movimento. Amém. A ideia de corpo é tremenda. Jesus é cabeça, a igreja é corpo. Amados, não há separação entre cabeça e corpo, senão é monstro. E nós não somos igreja sozinhos, nós somos igreja juntos. Amém. Sozinhos nós podemos ser crentes. Quando a igreja está reunida, é poderosa a oração. Ah, mas nem todo mundo está em santidade. E daí tem um juiz. Tem um juiz. Aleluia. Só que esse juiz, ele geralmente, ele não atua como a gente quer. Porque muitas vezes, a gente quer ver imediatamente. A gente é imediatista. Ah, errou, vai se ver com Deus. Já pecamos. A função da igreja é movimentar-se com cabeça. Cabeça é juiz. Cabeça é Senhor. A igreja tem dono. Aleluia. Diga comigo, a igreja tem dono. A igreja tem dono. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Gente, esse é um dos maiores ensinamentos sobre a igreja, é isso aqui. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porém, então, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se minha mão agora dissesse, eu não sou corpo, ela podia dizer, não pode, porque ela é corpo. Então, a igreja é somente o corpo. Cabeça é Cristo. Mas o corpo precisa de ajuntamento. Amém. De estar junto no lugar. De congregar. Quando vos ajuntais, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos espirituais. Aleluia. Quando vos juntardes, essa expressão bíblica é muito forte. O ouvido não pode dizer, não sou olho, não sou do corpo. Queridos, para essa igreja funcionar também, lá fora, tinha pessoas me recebendo, e eu espero, com um sorriso, com um cumprimento. É o corpo em movimento. Amém. É o corpo voluntariando-se. Eu quero ajudar na igreja. Eu quero cooperar nessa igreja. Eu quero ser útil no corpo. Se um membro do nosso corpo não funciona, por menor que seja ele. Eu gosto de citar a glândula tireoide. Nossa, desse tamanho, aparentemente uma borboletinha.
Se a tireoide não funciona corretamente, eu já vi de tudo. Eu já vi gente engordando bastante. Eu já vi gente emagrecendo muito. Eu mesma tive aqui por um tempo com uma laranja no meu pescoço, um nódulo. Só porque a minha tireoide era preguiçosa. Curada, graças a Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é membro do corpo, ou seja, se você é igreja, se apresse em servir. Porque Ele não quer encontrar a gente isolado. Ele quer nos encontrar em movimento. Se todos, porém, fossem um só membro, já pensou? Se todo o nosso corpo fosse só olho, era um monstro. Se fosse só perna, se fosse só pé. Não, amados, precisamos uns dos outros. Amém. Nós precisamos uns dos outros. O membro mais antigo precisa do membro mais novo, e o mais novo precisa do mais antigo. Amém. Os pastores precisam de vocês, vocês precisam dos pastores. Amém. A igreja é esse corpo. Só que a nossa mente precisa ser preservada. Se o cabeça é Cristo, tenha nojo do pecado. Amém. Se o cabeça é Cristo, assuma sua posição no corpo. A maior oração, a maior obra, nós não somos fazedores de obras para a salvação. Nós somos salvos e, portanto, fazemos obras. Amém. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos espirituais, peregrinos nessa terra, forasteiros. É por isso que muitas vezes vamos ser rejeitados, pode ser até por família. Mas aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Agora tem uma promessa: se você deixa o que interessar possa, por amor a Ele, você recebe nessa vida 100 vezes mais. Aleluia. Aleluia. Salvação não é algo dirigido para a eternidade, simplesmente. Salvação é algo para aqui, para essa terra, para congregar. Amém. Analise-se. Você tem sido membro da igreja que Deus espera. Eu tenho sido, nessa igreja, a pastora que Deus espera. Eu tenho sido a irmã em Cristo de vocês, que vocês esperam. Vocês têm sido os irmãos em Cristo que eu espero. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.